Muito bom dia. Naturalmente que as minhas primeiras palavras são para dizer que estou reconhecido e agradeço à Associação Hotelaria de Portugal este convite para estar aqui hoje, quando a Cristina Cisa Vieira, que há uns meses atrás, me desafiou para este exercício. Eu estava muito longe mesmo, de imaginar que iria ter que fazer esta intervenção com o Reino Unido em vias de saída da União Europeia e com Donald Trump em vias de entrada na Casa Branca. É provavelmente o preço a pagar por aceitar convites com excessiva antecedência. Se me tivesse convidado há 2 semanas, se calhar, eu tinha tido uma súbita gripe. E também é o preço a pagar, claro, quando se tomam os desejos por realidade, sobretudo porque, nestes 2 casos, manifestamente, as realidades contrariaram os meus desejos. Daí, provavelmente, que não os surpreenda, que os vá desiludir nesta intervenção, pela simples razão de que a única certeza que tenho sobre o tema que me foi proposto é que tudo é incerto na relação transatlântica e que levará tempo, algum tempo, eventualmente até bastante tempo, ajustar as placas tectónicas da relação transatlântica, decorrentes do sismo que na Europa representa o Brexit e da enorme incógnita que rodeia o sentido, o rumo político da nova administração americana. Esta é, sem dúvida, uma questão relevante para Portugal. Deixando de clarificar logo à cabeça qual é o meu ponto de partida, eu acho que Portugal é um país europeu, é um país solidamente ancorado no projeto europeu e cuja vocação atlântica, norte e sul, porque nós muitas vezes colocamos apenas o acento tónico no Atlântico Norte, mas a vocação atlântica é tanto uma vocação Atlântico Norte como uma vocação Atlântico Sul, e a maneira de tratar o Atlântico Norte e o Atlântico Sul é bastante distinta entre si. Mas para Portugal, a sua vocação atlântica e a sua vocação no espaço natural da lusofonia são complementares da sua inserção europeia. Creio que finalmente, em Portugal, nós conseguimos ultrapassar uma certa esquizofrenia herdada da história, onde podíamos ser tentados a pensar que havia modelos alternativos de inserção na cena internacional. Nós temos uma inserção europeia e a nossa vocação atlântica e a nossa vocação lusófona são formas de diferenciação, são mais-valias específicas e próprias que, devidamente aproveitadas, podem até reforçar, melhorar, valorizar a nossa própria integração europeia. Daí a relevância do tema que foi proposto para este Congresso e cujas dificuldades devem merecer a nossa atenção e a nossa intervenção. O Brexit, o previsível relacionamento ou reposicionamento dos Estados Unidos da América no seu relacionamento com o mundo em geral, mas muito particularmente com a Europa, vai colocar novos desafios, sem dúvida, a Portugal, à Europa, mas também vai abrir novas oportunidades. Começo exatamente pelo Brexit. Na medida em que, para sermos totalmente honestos, como ontem ficou demonstrado por algumas notícias que vieram a público, aparentemente, na atual conjuntura, o próprio governo britânico ainda não tem uma ideia muito clara de quais são os termos da negociação que vai fazer com a União Europeia para definir o seu relacionamento futuro. Está previsto que em março se acione um dos mais célebres artigos agora da história, toda a gente sabe de cor, o artigo 50 do Tratado da União Europeia, que é o artigo que prevê que o Reino Unido carregue no botão para iniciar a contagem de 2 anos para sair da União Europeia. E aquilo que nós nos podemos perguntar sobre o que é que está em causa no Brexit é a questão de saber qual é o grau de intimidade da relação futura do Reino Unido como país terceiro, fora da União Europeia, com o conjunto dos Estados da União Europeia. Isto deixa-vos já entender uma afirmação, talvez um pouco ousada, mas que para mim é uma evidência. Eu acho que o Brexit vai mesmo ter lugar. Isto é, eu acho que é um processo irreversível, eu acho que não há via de recuo
e que, portanto, nós temos que nos preparar para aceitar o princípio de que o Reino Unido será, dentro de 2 anos, de uma melhor ou de uma forma mais difícil, um país terceiro em relação à União Europeia. E estas opções que os britânicos terão que ser os primeiros a definir vão desde uma relação de grande intimidade, que seria a que resultaria da participação plena do Reino Unido fora da União Europeia, dentro do mercado interno europeu, o que é particularmente importante para os serviços financeiros britânicos, como toda a gente calcula, que representam 17% do produto interno bruto do Reino Unido, mas tem a contrapartida de ter que aceitar formas reforçadas de liberdade de circulação de pessoas, o que para nós portugueses é particularmente importante, como devem calcular, porque se estima que existam neste momento no Reino Unido cerca de 400 mil portugueses a trabalhar e a viver. Felizmente, do ponto de vista da retórica política, toda a gente fala nos 800 mil polacos que vivem e trabalham no Reino Unido, mas a verdade é que os portugueses que vivem e trabalham no Reino Unido são praticamente metade dos polacos e são, by the way, o dobro dos espanhóis que estão a viver e a trabalhar no Reino Unido. O que significa, portanto, que a questão do estatuto da liberdade de circulação e do estatuto de cidadania dos portugueses no Reino Unido é um dos elementos fundamentais para Portugal na negociação da saída com o Reino Unido. Só que se me perguntarem, bom, e qual é o grau de probabilidade de termos essa solução? A solução de que o Reino Unido quererá e acabará por participar plenamente no Reino Unido, no mercado interno, eu devo dizer que é baixa. Baixa. E acho que o maior grau de probabilidade é de que acabaremos por ter um Reino Unido ligado à União Europeia apenas com base num acordo de comércio livre, um acordo que definirá, quando muito, a possibilidade do Reino Unido participar em alguns setores da economia europeia. Isso, obviamente, para esta audiência tem consequências, porque uma das questões críticas é exatamente saber o Reino Unido, país terceiro, qual é o tipo de liberdade de circulação que vai ser estabelecida. Liberdade de circulação de trabalhadores, e essa é uma dimensão do problema, mas também a liberdade de circulação mais geral, aquela que alimenta os fluxos turísticos. Aqui eu sou mais otimista. Na realidade, o Reino Unido não está em Schengen hoje em dia. Os controlos fronteiriços hoje em dia, apesar de às vezes serem mais difíceis, são relativamente fluidos. O mercado britânico é um mercado importante para o turismo português e eu não antevejo que exijam exigências adicionais em matéria de liberdade de circulação naquilo que interessa à vossa indústria, muito mais significativas do que aquelas que já existem hoje. Do ponto de vista geopolítico, contudo, há que ser completamente transparente. A saída do Reino Unido da União Europeia é uma perda da vertente atlântica do projeto europeu. O projeto europeu vai ser, sem o Reino Unido, tentado a ser um projeto muito mais centrípeto, muito mais continental. E isso tem consequências, várias. Tem consequências, desde logo, no sentido de agigantar o peso alemão. Isto é, um projeto meramente continental que perde uma componente essencial, a terceira ou segunda economia europeia. A grande economia atlântica vai ser um projeto muito mais dominado pela leitura alemã, vai se consolidar ainda mais a deslocação do centro de gravidade do projeto europeu para leste, para a Europa Central. E isso tem, não apenas, vamos lá ver, deixem-me também dizer claramente, eu não estou a criticar a Alemanha. Parte do agigantamento da Alemanha não é fruto de uma qualquer conspiração ou de uma perversão, é fruto também do afundamento da França e da perda de peso relativo da França. Estas questões nunca são absolutas, são sempre basicamente relativas. Só que a perda do principal ex-libris da componente atlântica do projeto europeu vai criar responsabilidades acrescidas para aqueles países que dentro da União Europeia continuam a ter uma forte ancoragem atlântica. Falo de Portugal, falo da Holanda, falo, por exemplo, da Dinamarca. Esta vertente atlântica sai enfraquecida? Sai. Mas também sai com acrescidas responsabilidades. E aquilo que nós fizermos politicamente e até economicamente para mantermos essa componente atlântica do projeto europeu será fundamental para garantir o equilíbrio desse mesmo projeto para futuro. E nesse sentido, portanto, eu diria
que me parece que há aqui uma oportunidade. Nós não vamos preencher o vazio do Reino Unido, como é evidente. Nós não devemos ser demasiado ambiciosos e definirmos objetivos que são desproporcionais em relação à nossa própria e efetiva capacidade de intervenção, mas nós devemos assumir a responsabilidade, enquanto país, de construir as alianças necessárias dentro do quadro europeu para manter uma forte componente atlântica dentro do projeto europeu e assim evitarmos que haja uma absoluta dominância da Europa continental. A questão da saída do Reino Unido não tem apenas um impacto político, também tem um impacto no domínio da segurança e da defesa. Esta questão é uma questão relevante na medida em que o Reino Unido, juntamente com a França, é um dos 2 países europeus que tem uma visão geopolítica do papel da Europa no mundo. Vamos ser, eu espero que os jornalistas tomem isto com suavidade, há 2 potências geopolíticas, a França e o Reino Unido, que estão sustentadas por capacidade militar de projeção de força. E depois há uma potência geoeconómica chamada Alemanha, cuja política externa tem sido, historicamente, nos últimos anos, orientada pelos seus interesses económicos. A grande questão que se coloca com a saída do Reino Unido é que há uma perda de uma importante componente de segurança e defesa da União Europeia. Mas os chefes de Estado e de Governo em Bratislava, há cerca de mês e meio, disseram que era necessário dar uma outra prioridade às questões de segurança e defesa, designadamente à luta contra o terrorismo e ao desenvolvimento de uma capacidade militar própria da União Europeia. Isto parece um paradoxo. Então sai uma das componentes essenciais e eles vêm-nos dizer que é preciso acrescentar valor à dimensão de segurança e defesa. Bom, eu não creio que seja um paradoxo, ou que seja uma contradição, ou pode a prazo ser, mas à partida não o será, na medida em que os outros países façam a sua parte de responsabilidade em matéria de segurança e defesa. Em primeiro lugar, o Reino Unido dá um contributo muito importante na luta antiterrorista. Aqui vou ser prudente. Uma parte importante do sucesso, e tem havido muitos sucessos, na luta antiterrorista contra o terrorismo jihadista na Europa, deve-se à grande eficácia dos serviços de informações e dos serviços de polícia britânicos. E, portanto, qualquer que seja a solução futura na relação entre o Reino Unido e a União Europeia, vai ser necessário que nesta matéria se preserve ao máximo possível o bom quadro de cooperação, de troca de informações na luta contra o terrorismo jihadista. Mas a verdade é que, do ponto de vista da segurança e do ponto de vista da defesa, o desafio com que estamos confrontados é de saber se, desde logo, a Alemanha assumirá as responsabilidades em matéria de segurança e defesa que correspondem ao seu peso económico no quadro europeu. E os outros países também, designadamente o nosso país. A questão não é simples, na medida em que o desenvolvimento de uma entidade europeia de segurança e defesa, que tem que ser compatível com a NATO, já voltarei a este ponto, porque este ponto é muito importante para a relação transatlântica, vai ter uma dificuldade do ponto de vista político. É que o objetivo é que os Estados europeus estejam em condições de serem mais responsáveis pela sua segurança e pela sua defesa. E isso tem como meta que os Estados estejam predispostos a gastar cerca de 2% do produto interno bruto em investimento em matéria de segurança e defesa. E isto não vai ser uma tarefa fácil. Não vai ser fácil explicar aos cidadãos europeus que têm estado sujeitos a um processo de ajustamento das finanças públicas extremamente difícil e doloroso, que de repente, numa área que não é exatamente das áreas mais populares, vai ser necessário reforçar a despesa e o investimento. Portugal gasta hoje 1,4% do seu PIB em matéria de segurança e defesa, uma despesa, aliás, completamente desequilibrada internamente, na medida em que quase 70% é para investimento, é para despesa de pessoal, e só cerca de 15% a 20% é que é de despesa de investimento. O panorama não é isolado no quadro europeu. Porquê é que a questão da segurança e defesa é importante? Porque, obviamente, e aqui entram campos na segunda componente da minha intervenção, porque, obviamente, isso tem a ver com o futuro da NATO e do empenhamento americano na NATO. Eu creio que, por muito contraditório que tenha sido o novo Presidente dos Estados Unidos, e por muito ambíguo que tenha sido a sua posição, ele em muitos aspectos disse uma coisa e o seu contrário durante a campanha eleitoral, eu creio que há que contar com um menor empenhamento americano em relação
à segurança transatlântica nos anos mais próximos. Aliás, isso não é verdadeiramente uma novidade. Há que reconhecer que a administração Obama, nos últimos anos, já tinha vindo a dar sinais de que entendia que os europeus deviam tomar uma responsabilidade acrescida em matéria de segurança e defesa, por um lado, e por outro lado, já tinha vindo a dar sinais de que o Asian Pivot, isto é, a centralidade da Ásia na política externa americana, iria fazer perder a importância relativa do quadro europeu. Esta tendência, que já vinha da administração Obama, que provavelmente prosseguiria numa eventual possível administração Clinton, foi apenas ligeiramente invertida nos últimos 2 anos, quando a Rússia adotou uma atitude bastante mais agressiva ao ocupar a Crimeia e ao pretender desestabilizar a Ucrânia. Digamos que, tanto quanto se pode antecipar do que será a posição da administração Trump, eu creio sinceramente que para a administração Trump a Europa perderá importância e peso relativo. E nesse contexto também o perderá a relação transatlântica. Basicamente porque uma das grandes transformações que eu antecipo na nova administração americana em relação ao que é o pensamento tradicional de política externa dos Estados Unidos é olhar para a Rússia como uma potência que tem o direito a ter a sua própria zona de influência, seja no Médio Oriente, seja na própria Europa do Leste. E nesse sentido, a prioridade que a nova administração americana atribuirá ao seu compromisso com a segurança europeia irá perder força relativa. E isso só pode ser compensado pelo facto dos europeus terem que tomar a consciência de que têm que tomar nas suas próprias mãos a tarefa de garantir a segurança e a defesa do continente europeu. Teremos um teste dentro em breve, importante. As sanções contra a Rússia vão ter que ser renovadas no final deste ano. Do ponto de vista europeu, enfim, reproduzes o que dizem os analistas de Bruxelas. A expectativa que existe é que as sanções sejam reconfirmadas e que elas seriam, digamos assim, a reta final de um processo que levaria a Rússia a um ponto difícil, muito difícil, no decurso do ano que vem, até ao final do ano que vem. A não confirmação das sanções no final deste ano significaria, digamos, desfazer os efeitos possíveis do que foi o processo até aqui. E para que as sanções sejam confirmadas, não basta que a Europa as decida, é necessário que os Estados Unidos as mantenham. E existe sobre esta segunda componente uma enorme dúvida e uma enorme incerteza. Chegados aqui, devo dizer que, do ponto de vista económico, também a relação transatlântica vai conhecer significativas alterações. Não vou ser muito pessimista, até porque acredito, sinceramente, que há sempre nas administrações, nas sociedades, elementos de continuidade que acabam por acomodar certos ventos de mudança mais radicais. Mas, obviamente, um tema muito importante do ponto de vista económico, que seria o futuro do comércio transatlântico, me parece que é uma das áreas onde haverá um recuo mais significativo. A retórica protecionista da nova administração Trump não só determinará, provavelmente, o fim do processo do Tratado Transpacífico, que foi assinado ainda pela administração Obama, como dificilmente levará à conclusão do Tratado de Parceria Transatlântica entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, que já estava moribundo antes da eleição e que me parece verdadeiramente, neste momento, num beco sem saída. E esta questão é uma questão muito importante, porque, embora o comércio internacional esteja em perda de velocidade, durante uma década o comércio internacional cresceu 2 vezes o produto dos Estados e, portanto, teve um valor acrescentado significativo para o crescimento da economia. Neste momento, o crescimento do comércio internacional está em linha com o crescimento do PIB, o que talvez seja uma situação até mais lógica e normal, mas, obviamente, o que nós podemos estar confrontados é com uma deriva protecionista.
E o protecionismo é um fator muito preocupante do ponto de vista do crescimento da economia global. E se não houver um acordo transatlântico sobre comércio, o comércio continuará a fazer-se, só que se fará sem regras. Ou far-se-á com regras ditadas pela lei do mais forte. E isso é que é preocupante e isso é que, obviamente, pode causar um sério prejuízo à própria economia europeia. Não me vou deter sobre outras áreas que me parecem sensíveis. A energia e as alterações climáticas, por exemplo, ou uma deriva em torno da ideia da desregulação financeira que foram enunciadas na campanha eleitoral de Trump e que de alguma forma estão em contradição com aquilo que tem sido a posição dos Estados Unidos nos últimos anos. Queria apenas deixar-vos a ideia central. A relação transatlântica vai estar sujeita a múltiplos focos de tensão nos próximos tempos. É óbvio que tudo isto tem que estar sempre sujeito ao filtro da realpolitik. Eu sei que não está na moda falar na realpolitik, mas a verdade é que a realpolitik existe. Há uma resiliência no sistema das relações internacionais que por vezes é mais forte do que aquilo que nós podemos antecipar. E temos também que contar com a evolução interna do próprio sistema político americano. Na minha leitura, o sistema político americano tinha vindo a evoluir num sentido de uma certa disfuncionalidade. O presidente Barack Obama deu uma entrevista muito interessante ao New Yorker, que veio reproduzida no Expresso, na revista do Expresso, recentemente, onde ele explica a enorme diferença dos 2 primeiros anos do seu mandato e dos 2 segundos anos do primeiro mandato e de todos os 4 anos do segundo mandato. É que, ao fim de 2 anos, os democratas perderam o controle do Senado e, portanto, o sistema americano tendeu para um certo bloqueamento na sua capacidade de decisão por contradições entre uma presidência democrata e um Congresso controlado pelos republicanos. Neste momento, enfim, eu não vou dizer isto nem com júbilo, nem com gáudium et spes, mas neste momento há, de facto, uma situação onde o Partido Republicano tem o Presidente e controla as 2 câmaras, a Câmara dos Representantes e o Senado. E isto vai ser um enorme teste ao funcionamento do sistema político americano, porque já há muitos anos não havia este alinhamento político nos Estados Unidos da América. Mas nós temos que contar também com as contradições internas deste alinhamento. Não vou entrar muito em detalhes, mas é manifesto e evidente, só vos dou 2 exemplos. Primeiro exemplo, do ponto de vista do comércio internacional, a posição protecionista histórica nos Estados Unidos não era nunca do Partido Republicano, era muito mais do Partido Democrata. Porque o Partido Democrata era um partido protecionista em relação ao comércio, porque tinha uma forte base de apoio nos sindicatos e, obviamente, os sindicatos tinham uma reação negativa em relação ao comércio internacional para proteger os postos de trabalho. E hoje o paradoxo maior é que o partido que historicamente sempre foi mais a favor do comércio internacional tem um presidente que faz o mais radical dos discursos protecionistas da história recente americana. E esta tensão vai ser um elemento importante para tentarmos perceber qual vai ser o equilíbrio de forças e a capacidade de to deliver, se assim quiserem, do sistema político americano. O segundo exemplo que eu gostaria também de vos dar, em termos internos, é que, obviamente, o populismo do novo presidente americano passa por um grande programa de investimento em infraestruturas. E é um tema muito interessante porque, de facto, quem vai aos Estados Unidos, eu vou muito frequentemente aos Estados Unidos, nós temos que reconhecer que isso é uma enorme necessidade. As infraestruturas básicas dos Estados Unidos degradaram-se significativamente. E comparando com certas infraestruturas básicas hoje existentes em economias emergentes, até como a China, o sistema ferroviário americano é lousy, para utilizar uma expressão tão soft quanto possível. Ora bem, mas o que é paradoxal é que um grande programa de infraestruturas normalmente é feito para responder a um problema de desemprego. É um dos seus primeiros objetivos. E os Estados Unidos estão em pleno emprego. Esse é um legado da administração Obama. Estão em pleno emprego. E em segundo lugar, um grande programa de infraestruturas existe investimentos maciços. O Partido Republicano faz, ponto de honra, reduzir a despesa pública.
E, portanto, se vai haver um grande programa de investimentos com redução da despesa pública, porque, inclusivamente, o ponto onde eles convergem é na redução dos impostos, redução da corporate tax de 35% para 15%, e também da redução dos impostos das famílias, embora em proporção menor. Bom, se isto é assim, como é que se vai financiar um grande programa de infraestruturas? Muito simplesmente, através do recurso ao endividamento. Ora, a dívida externa americana já é uma dívida particularmente significativa e, surprise, em larga medida detida pelos chineses. Portanto, esta tensão que existe internamente aos Estados Unidos é algo que nós não devemos subestimar e que temos que acompanhar muito perto para compreender qual vai ser o perfil da nova administração Trump e em que medida é que a realpolitik e o que é cultura da própria vida política americana vai determinar no comportamento da administração. Mas atenção, nem tudo depende do que se passa do outro lado do Atlântico. Muito dependerá também do que se passar deste lado do Atlântico. E aqui volto ao ponto de partida da minha intervenção para concluir. De facto, é aqui que também se joga a nossa vocação atlântica. Porque os europeus também têm um papel a dizer nesta nova relação com a administração americana, na base daquilo que me parece ser um enunciado de princípios totalmente correto, feito pela chanceler Merkel. Convergiremos em torno dos nossos valores comuns, desde que haja afastamento em relação aos valores comuns, obviamente que haverá fatores de divergência entre os dois lados do Atlântico. E nós, portugueses, fazendo de apelo à nossa vocação atlântica, temos que explicar aos nossos parceiros de que manter uma forte componente atlântica no projeto europeu é fundamental para impedir que a Europa se torne irrelevante na cena internacional. E por muito difícil que possa ser, às vezes, o relacionamento com o outro lado do Atlântico, nós também temos que contribuir para as pontes necessárias que mantenham uma parceria transatlântica tão ampla, tão vasta quanto possível. Isto é válido do ponto de vista político, como também é válido do ponto de vista das sociedades. A relação entre os Estados Unidos e a Europa não é apenas uma relação entre superestruturas políticas. É uma relação entre sociedades. É uma relação cultural, é uma relação histórica, é uma relação entre empresas e é uma relação de intercâmbio, para o qual o vosso setor, o setor do turismo, é fundamental. Vocês estarão também aqui, na linha da frente, daquilo que é o grande desafio, que é mantermos sociedades abertas, diversificadas, tolerantes, capazes de fomentar o respeito na diferença e o intercâmbio entre as pessoas. Se isso se mantiver, nós conseguiremos sobreviver às nuvens que se vão acumulando sobre a relação transatlântica. E, obviamente, que para ultrapassar para ultrapassar nuvens sobre o Atlântico, nós, portugueses, temos uma arma secreta de que não prescindimos: o anticiclone dos Açores. Muito obrigado.